aqui. Bem-vindo, Cacai, tudo bem? Olá, Adri, tudo ótimo você? Tudo bem, Renato? Oi, Sinara. Que bom estar aqui com você. Bom dia, Cacai, tudo bem? Tudo ótimo, você, querida? Deixa eu só abrir um parêntese aqui e dizer que o canal do Luca ultrapassou os 300. Aê, Lucones! Luca Gamer, agora temos um gamer na família aqui, Cacai. Um canal. Que ótimo. Luca Rovai, o Rovai Gamer, na verdade. Olha só, eu queria começar aqui, Sinara daqui a pouco tem que sair, né? Mas eu vou começar aqui com o Cacai. Amanhã a gente tem a retomada do julgamento que pode, né, da cassação do Sérgio Moro. E teve a expectativa aí que o próprio Sérgio Moro tinha falado aí que tinha um acordo para livrá-lo dessa cassação, inclusive tem o voto, né, a decisão lá do Ministério Público Eleitoral recomendando a absolvição. Eu queria saber de você qual que é a sua expectativa, você tem informações aí de como que vai ser o resultado desse tão aguardado julgamento? Rodri, por coincidência, amanhã eu até irei à Câmara dos Deputados participar de um debate sobre os 10 anos da Lava Jato. E até foi anunciado aí por alguns jornais que o próprio Deltan iria lá, que vai ser interessante, porque durante todos os anos que eu corri o Brasil criticando a Lava Jato, nenhum desses senhores aí aceitou debater comigo, né? E parece-me que ele estará presente amanhã lá. Olha, eu acho uma ousadia desse senador falar que fez um acordo. Eu ouvi isso de pessoas ligadas a ele e tal, que teria um acordo com o ministro Alexandre. Acho isso uma ousadia sem limites, né? O parecer da Procuradoria vir pela absolvição é muito sintomático. O que acontece, na realidade, é bom que as pessoas saibam que o que está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral é a questão de abuso de poder econômico para se eleger. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Na Lava Jato, ele já está execrado, já tem um fortíssimo relatório produzido pelo CNJ que aponta, inclusive, questões criminais, peculato, desvio de dinheiro. Tudo isso irá para a Procuradoria para fazer um estudo técnico. É importante lembrar isso, Renato, porque as pessoas fazem, é natural, não são advogados e tal, fazem uma confusão. Eu sempre digo, embora tenha dificuldade, às vezes, de alguns amigos entenderem, que a cassação de um mandato por abuso de poder econômico, especialmente na pré-campanha, tem que ser algo raro e tem que ser algo muito bem fundamentado. Nós não podemos dar tanto poder ao Poder Judiciário, especialmente ao Poder Eleitoral, porque esse cidadão, bem ou mal, foi eleito com 1 milhão e tanto de votos. Então, eu não faço processo eleitoral, estou acompanhando esse processo a ferro e fogo, até eu comentei que é muito interessante como o Lula, até escrevi um artigo sobre isso, como o Lula é um animal político. Eu que sou contrário a essa gestão dessa operação Lava Jato pela República de Curitiba desde o início, me expus aí ao máximo, correndo no Brasil, escrevendo e debatendo sobre isso, torço para que ele seja cassado, porque eu acho que é um bem para a política brasileira, assim como o Deltan foi cassado, como a Selma, que era o Moro de Serra, foi cassado. Porém, a gente tem que saber que as coisas são diferentes, quer dizer, a questão criminal não tem nada a ver com o que vai ser decidido agora. Eu sempre falo, para você cassar o Poder Judiciário, cassar o mandato de um senador da República, esqueça que é o Moro. Tem realmente que estar muito evidenciado esse abuso de poder econômico. Eu me impressionei com o que vi na época do julgamento do Tribunal Regional, com os votos que determinavam a cassação dele. Nesse momento agora, tem um voto favorável a cassar o governador do Rio de Janeiro, que é um caso escandaloso. Ali o uso do dinheiro público ali é muito mais forte, não era pré-campanha, era campanha, e me parece que, ao contrário do que todo mundo dizia, que o do Rio de Janeiro seria razoavelmente fácil, porque ele joga bem com os tribunais, o voto do relator veio pela cassação, e a se confirmar, se não me engano, começa amanhã também, continua amanhã, o voto do revisor, ele vai ser cassado. Então, veja bem, eu sei que é difícil, às vezes, a gente que tem uma formação de esquerda, mas eu sou um democrata, eu tenho que ser coerente. Acho que a pré-campanha para cassar um mandado do senador, isso não tem nada a ver com a responsabilização criminal que eu espero que ele venha a sofrer na Lava Jato. É extremamente grave. Eu
fiquei até mais tranquilo quando ouvi falar, e muita gente em Brasília está falando, que há uma combinação com o Alexandre. Absolutamente isso não é verdade. Eu duvido de qualquer hipótese de combinação. Por mais que o Moro tenha os relacionamentos, que nós sabemos quais são os caminhos que estão dizendo que foram traçados, mas o Alexandre jamais faria uma conversa dessa. E o relator é um professor da USP, um homem extremamente sério, extremamente competente, e eu espero um voto técnico, é isso que eu espero. O julgamento no Poder Judiciário tem que ser exatamente técnico dentro da prova dos autos. Eu acho, voltando aqui ao artigo que eu escrevi sobre o Lula, um animal político. Eu, que não faço direito eleitoral, vou ver torcendo para a cassação. Agora, o Lula, que ficou 580 dias preso, que perdeu a eleição para esse fascista do Bolsonaro, ele, em boca pequena, assim, disse que não via tanta importância da cassação do Moro. Por quê? Porque fatalmente, ou pelo menos com boa possibilidade, vai chegar lá uma ultradireitista, até não sei, depois dessa história toda do Rio Grande do Sul, pode ser que as pessoas coloquem as barbas de olho, né? Mas o Lula falou, não, é melhor deixar esse pato manco, ele usou essa expressão, mas andando no Congresso sem força nenhuma, sem prestígio e tal. Eu acho que tem que ser técnico. O que eu li para a cassação é muito forte. E eu não acredito, em absoluto, em qualquer hipótese de acordo com o ministro Alexandre e com as pessoas mais sérias do tribunal. Mas, pelo que eu entendi aqui, vou fazer a minha pergunta para eu poder sair. Pelo que eu entendi você falando aí, Cacai, você torce, mas você não está acreditando muito que ele será. Eu não faço direito eleitoral, até fui chamado para atuar um pouco nesse processo, mas eu achei que seria um oportunismo e tal. Gostaria imensamente de fazer uma sustentação oral contra o Moro no tribunal, mas achei que seria over. Do que eu vi no julgamento do Tribunal Regional, não é uma coisa que eu diria óbvia, entendeu? Assim, por incrível que pareça, veja, eu repito, eu não sou advogado eleitoral, nunca trabalhei no direito eleitoral na minha vida, mas me impressionou mais os argumentos para a cassação do Cláudio Castro, porque ali não era pré-campanha, era campanha, é o uso de um determinado instituto de uma forma assintosa, uma coisa impressionante lá e tal. O Moro, tem um julgamento que eu vi dele, tem um fundamento que eu acho que é forte, que foi usado por aquele segundo juiz, mas também tinha fundamentos que eu julguei assim, não tão forte para caçar. Simara, eu sou até chato na minha coerência, entendeu? Você abre uma jurisprudência de caçar, por exemplo, a jurisprudência usada, pelo que conversei com pessoas do eleitoral, é da Selma. A Selma era uma juíza que dizia que era o Moro de Saia, que fez na pré-campanha uma série de abusos econômicos, que é grave, porque você imagina, o Moro já tinha um nome nacional porque foi ungido como semideus, é um indigente intelectual, ele se julgava semideus. Ele acreditou naquilo que a mídia falou, entendeu? Ele se julgava semideus, se julgava herói, né? Se tivesse lido Brecht, estava lá, Arre, triste do povo que precisa de heróis, ou se tivesse lido Fernando Pessoa, estava lá, Arre, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Ah, não, esse povo não leu nada, não conhece nada. Agora, repito, a Selma houve uma comprovação e ela foi cassada. Eu penso que o que vi do Moro sobre o gasto excessivo impressiona. Impressiona. Eu não quero dar uma visão. Se fosse a questão criminal, que eu conheço largamente, seria muito mais fácil para eu debater, entendeu, Dri? Porque aí é a minha área, é uma área que eu atuo, que eu acompanho. O relatório do CNJ contra o Moro, contra a Gabriela, contra o Deltan, é avassalador. Avassalador. Ele aponta peculata, ele aponta desvio de dinheiro. É claro que é muito importante que esse relatório seja analisado agora pela Procuradoria-Geral da República para apurar a responsabilidade criminal. A questão eleitoral, claro, se houve abuso que desequilibrou a eleição, tem que ser cassado. Eu gostaria de vê-lo processado criminalmente, mas até porque, aqui entre nós, se eu fosse advogado do Moro, eu estava torcendo para ele ser cassado, porque se ele continuar senador e esse relatório avassalador for levado à Procuradoria-Geral e ele foi processado no Supremo, Renato, ele hoje é um homem que não tem nenhum prestígio no Supremo, ao contrário, o Supremo despreza Sérgio Moro. Os fatos são graves e eu acho que eles poderão ser condenados criminalmente em pouco tempo, sem direito a recurso.
Ser julgado pelo Supremo, eu advoguei para mais de 80 governadores, para 4 presidentes da República, eu sempre falo que é uma faca de 2 legumes, como diria o Roriz, entendeu? Porque se você perder, você só pode recorrer, como fala lá em Patos de Minas, para o bispo. Vai direto para a cadeia, né? Exatamente. Ele vai sair do fogo direto para a frigideira, é isso que você está dizendo. Exatamente. Para ele ser cassado e voltar para a primeira instância, talvez lhe dê até um fôlego maior naquilo que deve ser o que tira mais o sono dele, porque ele é um senador que não tem um projeto. O projeto que ele fez foi o projeto anticrime, que nós derrotamos fragorosamente. Eu participei de um grupo com muita honra ali, com 17 deputados, feito pelo Rodrigo Maia, uns 12 ou 13, já falei isso com vocês, reuniam aqui em casa durante 8 meses, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, mais uns 4 advogados criminais, nós derrotamos ele completamente. Ele é um senador completamente sem força, sem prestígio, sem nada. Então, para ele, talvez fosse melhor ser cassado e ter aí uma evolução natural, né? Porque eu sou contra o foro de prerrogativa, acho que não é republicano o foro de prerrogativa. Mas é o que diz a Constituição, então vamos cumpri-lo, né? Se cumpre para um, tem que cumprir para o outro. Veja, Cacai, eu fico... Vou nessa, tá? Vou nessa, ó. Vai lá. Vai lá. Beijo, tchau, gente. Até mais tarde no Brocô às 19. Tchau, tchau. Tchau. Eu fico olhando, eu não sou especialista, nem advogado, nem questão eleitoral, muito menos, então, meu olhar é jornalístico. Eu faço um olhar jornalístico. Então, qual que é o meu olhar jornalístico sobre esse processo do Moro, que eu queria te ouvir nesse sentido, Cacai? Ele fez uma pré-campanha como candidato a presidente da República e teve uma condição muito acima dos adversários. Ele muda de estado depois, ele vai para o Paraná, ele estava em São Paulo, e aí ele se candidata a senador por lá, com essa vantagem. Se isto não for considerado legal, se isso não for tratado como uma vantagem eleitoral e que não pode ser realizada, a partir de agora a gente tem 39, 40 partidos aí legalizados e em atividade. Os presidentes de partido vão fazer o quê? Se eu sou um presidente de partido, vai lá, tem um partidinho na Paraíba. Eu me lanço candidato a presidente da República, uso o dinheiro do fundo partidário para fazer campanha e depois me candidato a deputado federal pelo meu estado para me tornar um cara muito bem votado e eleito. Quer dizer, vai vir um instrumento, se ele não for condenado por isso, e além de outras bizarrices, como de pagar R$1 milhão para o seu vice, que era o seu suplente, que era advogado. Então, uma forma de sangrar dinheiro para a campanha. É evidente, ele dá R$1 milhão para o suplente de senador fazer uma assessoria jurídica, sendo que ele é advogado, a esposa também, e o cara também e tem interesses diretos na vaga. Eu acho muito grave essa história do que você fala desse pagamento. Acho grave, acho que esse é um dos pontos fortes do voto, do que votou pela cassação lá. A questão de ter sido lançada a presidente da República, você retrata bem a gravidade que seria usar o dinheiro do fundo partidário para falsamente ser candidato a presidente da República e depois se beneficiar numa campanha de deputado ou de senador. Mas, sinceramente, eu não acho que foi isso que aconteceu com o Moro. O Moro queria ser candidato a presidente da República. Ele não deu conta. Na realidade, naquele momento, vamos lembrar o que aconteceu, né? O Moro, num ato claro de corrupção, acadêmico de corrupção, ele mandou prender o Lula, que estava na frente do Bolsonaro, aceitou por 580 dias, afastou o Lula das eleições e se habilitou, recebeu como paga. É o caso mais clássico de corrupção. O ato de ofício, depois o pagamento, o Ministério da Justiça. Lá dentro houve uma briga de quadrilha e ele não foi ministro supremo e nem continuou como Ministério da Justiça. Mas ele queria ser candidato, ele julgava ter capacidade de ser candidato. Eu não acredito, aí eu tenho que ser correto comigo mesmo, eu não acredito que ele tramou ser candidato à presidência da República para poder se candidatar ao Senado. Eu não acredito. Eu acho que ele quis ser candidato à presidência da República e não deu conta.
E aí ninguém podia impedir ele de candidatar. Eu acho que tem muitas coisas. O seu raciocínio está corretíssimo. Nós temos que ter cuidado. Esse fundo partidário é uma coisa do nada, porque você tem um caminhão de dinheiro para você fazer sem muita prestação de conta. Uma vez estava conversando com um político muito importante da história recente do Brasil, um homem com a formação de direita, mas eu sou advogado dele, tenho uma relação com ele, e eu disse a ele que queria apresentá-lo um candidato ao governo num estado muito forte. E, no mesmo dia, um determinado candidato a deputado também me pediu para apresentar a ele. E ele me disse, com a tranquilidade, que nós temos um relacionamento muito bom, ele disse: Cacai, eu só tenho prazo hoje para receber um deles, marcamos lá no Fuego, no meu restaurante, eu prefiro falar com um candidato a deputado. Eu falei: pô, mas candidato a deputado, o outro é candidato ao governo, com chance de ganhar. Ele falou: não, vocês não entendem a estrutura partidária. Para mim, ele era presidente do partido, para mim ter um deputado próximo é mais perto por causa do fundo partidário. Quer dizer, um governador de estado, para ele, naquele momento, tinha menos interesse, entendeu, Renato? Como é que é delicada essa questão? Eu concordo contigo. Essa questão do fundo partidário tem que ser melhor analisada. Só que eu nem sou um acompanhador assim, do dia a dia da campanha do Moro, porque eu tenho um certo asco de acompanhar a vida dele, a não ser criminalmente, que eu acho que nós temos que levar a ferro e fogo isso. Mas eu acho que ele era candidato real à presidência da República. Se ele fez essa fraude, você tem toda a razão. Entendeu? Eu acho que ele era candidato, ele não deu conta de ser candidato, porque senão ele teria sido candidato. Por isso, agora, de qualquer maneira, o voto pró-cassação elenca muitas questões graves. Muitas questões graves. Eu tenho, para mim, que o Floriano, o ministro Floriano, que é o professor da USP, que é o relator do caso, é um homem técnico. Eu estou muito curioso para ver o voto dele. Você sabe aquele voto que eu não li e já gostei? Que eu sei que ele é técnico, ele não vai ser influenciado. E essa história, essa balela de que fez acordo com o Alexandre, eu espero que eles estejam confiando no acordo com o Alexandre. Se eles estiverem confiando, nós vamos ter a cassação do Moro, entendeu? Pelo que outro dia teve aqui o nosso amigo Felipe Pena junto com o Tony Garcia, não? Tony Garcia foi processado por Moro. Eu dizia que eu tinha uma fonte que me garantia que não existia esse acordo, Cacai, e que o Alexandre estava decidido a levar a termo o julgamento do Moro, né, ainda no seu mandato, porque teria convicção de que houve ali um desvio. Né? Porque, então, ele chamou a responsabilidade, ele está antecipando esse julgamento, ele podia ter deixado para lá e saído do TSE, concorda? Mas ele está querendo votar na gestão dele, vamos dizer isso. Claro. Não te parece um indício claro de que, se ele está querendo votar na gestão dele, ele acha que há elementos? É mais do que isso, Renato. É isso, Renato, e é um pouquinho mais do que isso. O ministro Alexandre, por contingências históricas, assumiu um papel de extrema relevância na democracia brasileira. Ele, ao ser relator de todos esses casos do STJ, ele agiu com muitíssima, no meu ponto de vista, seriedade e lealdade àquilo que ele acredita. O ex-presidente da República, que certamente tem muito mais poder do que o Moro. O Moro é um pato manco no Senado Federal. Desacreditado, uma pessoa tão ridícula quanto o ex-presidente da República. E não vejo nada que possa dizer que está havendo uma proteção no caso do 8 de janeiro. Está havendo um cuidado que tem que ter. Você veja bem, o 8 de janeiro, o Alexandre agiu com rapidez, seriedade, competência. Até discordo, depois que converso com alguns advogados, de algumas questões processuais que estão acontecendo. Mas tem 300 e tantas pessoas condenadas e presas. E, já falei aqui, inclusive, o tempo do judiciário não é o tempo da imprensa, não é o tempo do cidadão. Os processos estão correndo, tem generais que tiveram busca e apreensão agora. Eu acho que todos serão condenados lá. Eu acredito nisso. Se esse povo, com todo esse poder, não conseguiram fazer, entre aspas, um acordo com o Alexandre, por que esse pato manco ia conseguir fazer qualquer poder? Eu sei até quem é que as pessoas estão dizendo que são os interlocutores dele junto ao Alexandre. Duvido.
essa questão, e você faz uma coisa com muita perspicácia, a visão do jornalista. Eu, como advogado criminal, quando o processo voltou à Procuradoria, com parecer favorável ao Moro, e o processo foi distribuído ao relator, com muita rapidez, o relator colocou a disponibilidade do voto, que dependia de falar que está pronto, e o presidente colocou em pauta no dia 16 e dia 21, sendo que ele sai no começo de junho agora, entendeu? Eu acho que a sua visão, ela é jornalística, mas ela também coincide com a visão de quem está acostumado com o judiciário, entendeu? Essa colocação agora, é claro, pode haver um pedido de vista, isso faz parte do jogo do Poder Judiciário. Mas eu não acredito de maneira alguma em qualquer tipo de composição. Duvido. E até fico imaginando quem é que iria procurar o Alexandre para propor uma composição dessa, entendeu? O que estão dizendo é que seria o Temer, né, Cacai? É isso que dizem, que o Moro teria escalado o Temer para essa composição. Mas olha, o ministro... Temer poderia, vamos dizer, ele teria, digamos, esse espaço. Eu não sei se o ministro Alexandre faria uma conversa dessa com o ex-presidente da República nesse nível, entendeu? Porque eu entendo que esse boato, se foi o Moro que soltou, é extremamente negativo para o Moro. Porque eu conheço o judiciário. Muitas vezes você tem advogado que, entre aspas, vende o ministro. Né? Você fala, eu já tenho o voto do fulano de tal. Isso é comum. Eu sei que eu atuo em grandes causas do Supremo Tribunal, do STJ. E quando sai esse tipo de notícia, e eu estou do outro lado, eu acho ótimo. Porque, em regra, isso volta contra, entendeu, Renato? Você imagina. Se ele votar a favor da opção, vai confirmar, né? Vai ficar aquela dúvida, né? Vai ficar aquela dúvida, exatamente. Eu acho até que é ruim. É claro que eu não posso dizer isso, mas eu muitas vezes, o cliente pergunta, Cacai, eu estou te contratando, mas existe a hipótese de contratar o fulano e tal, filho de ministro de tribunal e tal. Eu, em regra, falo, olha, ele é muito bom, mas contrate ele e não contrate a mim. Eu não gosto de trabalhar com processos que fica esse susto, esse espanto, assim. Porque se você ganha, é exatamente isso, Dri. Se você ganha, vão dizer, tá vendo? Realmente ele foi absolvido por isso. É muito ruim isso. Eu prefiro acreditar que um ministro como Alexandre está fazendo um trabalho fantástico na história recente do Brasil. Fantástico, com muita exposição, com muita... olha, vou te dizer, não é fácil, que o ministro tem passado nesse processo, e ainda deu a falta de sorte do caso Mariela cair com ele, né? Porque as pessoas acham que o caso Mariela está dentro do 8 de janeiro. Eu falei, não, aquilo foi distribuição, e ele tomou atitude... É muito simples, eu vou te dizer uma coisa. Aqui em Brasília, corria a boca pequena nos lugares onde a gente frequenta, que vai muito senador, deputado, ministro e tal, que o ministro Alexandre tinha sido conversado pelos mesmos canais para poder aliviar para o deputado que está preso. Assim, teve um momento que as pessoas falavam, eu fico escutando, eu não falo, porque eu sou advogado, eu preciso ter credibilidade na corte, eu advogo lá há 40 anos, por isso é que eu não entro nesse desperdício. Mas aqui em Brasília correu que interlocutores, falando nomes, inclusive quem são os interlocutores do tal Chiquinho Brandão, não é isso? O deputado Frazão, teria seguido um acordo para poder usar a tornozeleira eletrônica. Não foi o que se viu. A petição chegou lá e a prisão foi mantida, de uma simplicidade enorme. Entendeu? E olha que aí você tinha o Congresso Nacional falando em crise institucional, deputados importantes com peso na República, dizendo que era um exagero prender o deputado, uma disputa que eu diria jurídica com certa relevância, sabe, Renato? Daria para estender, para dizer que aquela prisão era inflagrante para permitir a prisão, e, no entanto, falava-se que havia um acordo, e esse acordo não apareceu. O Chiquinho Frazão está preso lá do mesmo jeito. E agora, me parece, aí sim, para mim, uma surpresa agradável, me parece que na comissão de ética para cassação do mandato dele, passou por 15-1, parece. Então, agora, no plenário, pode ser que ele venha, inclusive, a ser cassado. Quer dizer, tudo isso a gente tem que colocar que existe muito disso me disse. Eu não acredito em nenhuma hipótese de pressão em cima do ministro Alexandre. Tem uma pergunta aqui da comunidade, o Anderson Gonçalves, ele manda um superchat, pergunta,
Se o Moro não for cassado, terá de esperar o fim do mandato para responder por crimes na Lava Jato? Não, Anderson, isso já foi mudado. Antigamente você tinha que ter autorização, muito antigamente. As pessoas, naturalmente, que não advogam ali, tem muito essa dúvida sua, que é uma dúvida pertinente. Agora, não. Ele pode ser processado naturalmente. Vai haver uma discussão, se ele for cassado e for para a primeira instância, sobre a manutenção do foro, que o Supremo Tribunal está mudando a jurisprudência quanto à manutenção do foro. Ao que tudo indica, vai mudar, e o Moro pode ser que seja cassado, e que eu brincava isso lá no início, falava, se eu fosse o Moro, eu renunciava, eu torcia para ser cassado logo para poder ir para a primeira instância. Mas ele responderá, por exemplo, nós tivemos o relatório, que é a coisa mais grave que eu vi em matéria criminal. Nós tivemos o relatório do CNJ coordenado pelo ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão. Ele fala claramente, ele aponta hipóteses de criminalização do Moro, da Gabriela Hart, do Deltan e dos seus comparsas lá da Operação Lava Jato. E ele fala em peculato, ele fala em desvio de dinheiro. Então, isso, como é que é a regra processual? Esse relatório agora vai como notícia crimes para o Procurador-Geral da República. O procurador tem 3 hipóteses. Arquiva, duvido que vai arquivar, porque é um relatório extremamente técnico. Pede mais informações, pode ser que sim, para continuar a apuração, porque é muito diferente quando o relator do Procurador-Geral da República, ele é o que nós chamamos de dominus litis. Só ele tem o direito de denunciar algumas pessoas. O ministro de Estado, senador da República, presidente da República, por isso é que eu digo que são os poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral. Mas ele pode simplesmente pegar aquela peça também e denunciar. E aí, pode ser senador da República, antigamente você tinha razão. Hoje, há muito tempo, a jurisprudência mudou. Ele responderá, mesmo se não for cassado. Agora, essa questão de ele ser um pato manco no Senado, se ele não for cassado, você não acha que ele é um candidato forte ao governo do Paraná em 2026? Sim, o Sul é um caso a ser estudado, né? Assim, é uma coisa incrível. Você vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu tenho falado muito sobre isso, escrito, debatido, as fake news que a ultradireita tem feito, é uma coisa vexatória, né? Uma coisa assim, contra qualquer resquício de humanidade e tal. Eu não sei, para ser sincero, qual vai ser o efeito, por exemplo, do trabalho sério, competente, eu diria assim, obstinado, que o governo Lula está fazendo lá no Rio Grande do Sul. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. Não é possível. Quer dizer, você tem um governador que fala ser contra a doação para não prejudicar o comércio. Não existe comércio no Rio Grande do Sul hoje. As lojas estão submersas. E ainda que existisse, a prioridade é a fome, é o frio, é o desemprego, é o desabrigado. Então, tem que analisar com muito cuidado o Sul. Eu não acredito que eu converso muito com pessoas que são ligadas, especialmente ao Paraná, ex-governadores, que são meus amigos, pessoas que fazem política lá, eles não acham que ele teria força para tentar o governo, não. A vantagem de você, se ele não for cassado, é que você, estando no meio do mandato, você pode tentar sem perder, e se a legislação permite isso, seria natural. Mas eu vou ser sincero, eu preferia, nessa hipótese, que o embate fosse feito, porque a disputa para presidente da República, a disputa para senador da República, ela é muito diferente da disputa para senador. O candidato a governo e ao presidente da República se expõe em debate. O Moro é um indigente intelectual, gente, ele não sabe conversar. É inexplicável como é que ele passou num concurso para juiz, né? Então, assim, eu espero que ele seja cassado, mas se não for, eu até acho que seria interessante ver o candidato para se expor, porque ele não tem ideias. Ele ainda pegou o bolsonarismo, parte do bolsonarismo, e pegou a ideia da Lava Jato, que eu espero que a Lava Jato esteja sendo, depois que está sendo exposta a todas as vísceras desse grupo, que ele esteja hoje completamente sem prestígio. E digo mais, viu, Renato? Eu costumo dizer, eu participei de um debate na USP em que todos era sobre Lava Jato, todos diziam que a Lava Jato acabou, a Lava Jato acabou. Eu costumo dizer que a Lava Jato não acabou. Enquanto não houver uma responsabilização. O Supremo Tribunal disse que aquele grupo
corrompeu o sistema de justiça. Não é possível que o Supremo Tribunal chegue a uma conclusão tão grave sem que isso tenha consequências. Eu até digo mais, eu sempre digo que tem que responsabilizar, fazendo essa investigação que o CNJ fez, eu parabenizo aqui o ministro Salomão, tanto do Moro quanto da chamada Força Tarefa de Curitiba, e também dos advogados, que se viram como força auxiliar do Ministério Público. Eu já comentei com vocês que, num dado momento da operação, num momento dramático, eu fui procurado por um senador da República e me disse: Cacá, olha, eu já te paguei, você é o advogado da minha confiança, mas eu recebi um sinal da Procuradoria que eles vão recrudescer contra mim se eu não contratar um advogado da confiança deles. É algo inacreditável isso. É algo inacreditável. Eu falei: olha, eu não faço nada para prejudicar o interesse do meu cliente. Acho um absurdo. Acho que você deveria dar o poder que tem e fazer uma denúncia disso. Pesada, eu não vou fazer como advogado. Eu recebi informação sobre sigilo profissional, não posso fazer. Mas eu acho que nós só terminaremos mesmo a Lava Jato quando esse pessoal for responsabilizado criminalmente. Cacai, questão do Bolsonaro, quer dizer, a gente falou muito de Moro aqui, mas também está circulando fortemente aí em Brasília e nos meios políticos que haveria uma possibilidade de a direita, a centro-direita, a extrema-direita da Câmara se juntarem para votar uma anistia, muito em função da Câmara e do Senado, das eleições que vão ocorrer para a renovação de mesa de ambas as casas, né? Se, com a tua experiência de advogado criminalista, com moradora de Brasília já também desde sempre, com o que você tem ouvido, você acha que o Bolsonaro pode estar conseguindo escapar de uma condenação que parecia certa? Bem, são duas coisas distintas. A sua pergunta é bastante interessante. Nós estamos vivendo um momento de um incrível crescimento da ultradireita mundial. Esse final de semana foi assustador, essas reuniões que tiveram e tal. A ultradireita mundial não está crescendo só aqui na América do Sul, não, com o Milei, com essa figura caricatural e tal, mas na França, está crescendo em Portugal. O fenômeno de Portugal é um fenômeno muito pesado. Quer dizer, eu frequento muito Portugal, advogo lá, gosto do país. Eu vi se chega a crescer aos pouquinhos. E hoje tem 18% do parlamento, sempre tem um brasileiro lá, que é negro e é imigrante, e a campanha dele foi contra os negros e contra o imigrante, se elegeu deputado pelo Chile. É algo inacreditável. Agora, eu não acredito que o Congresso entre nessa da anistia. Primeiro, nem condenação tem, nem processo criminal tem. O Bolsonaro não tem ainda sequer denúncia contra ele. O processo criminal, vou ser óbvio aqui, mas só para a gente dizer, tem que ter uma denúncia do Procurador da República, que depois de aceita pelo Supremo Tribunal Federal, ou de aceita pelo juiz, vira um processo criminal, a pessoa vira réu. O Bolsonaro sequer é réu. É importante ressaltar isso. Agora, eu não acredito, eu acho que por mais que exista esse movimento de direita crescendo, é muito grave você pensar em fazer uma anistia dessa de alguém que, no meu ponto de vista, vai ser processado por crimes. Talvez até dá para discutir essa possibilidade ou não da anistia. Sendo ele condenado, Renato, pelo 8 de janeiro, os crimes contra as instituições democráticas, eu teria uma discussão super interessante sobre se cabe ou não anistia. Você veja, nos Estados Unidos, onde o cidadão mesmo condenado pode ser candidato a presidente da República, existe uma discussão no parlamento se o Trump for condenado por um crime contra as instituições democráticas, que é o 8 de janeiro deles, se ele poderia ser candidato a presidente da República. É muito grave você ter um ex-mandatário condenado por um crime exatamente contra a ordem democrática, entendeu? Eu não acredito. Agora, eu tenho dito, tenho escrito e tenho cobrado que já passa da hora desses inquéritos contra o presidente da República e os militares, os políticos e os financiadores chegarem ao fim. Porque tudo isso vai criando esse ambiente no país, entendeu? Você veja bem, nós temos 300 e tantos presos, vários ainda com processos do 8 de janeiro, aquela turma que se habilitou ali a ser os terroristas de plantão. São pessoas
que você pode dizer, mas não tem cargo, não tem poder, mas são pessoas, as famílias estão sofrendo, é uma coisa absolutamente dramática. Bem, essa operação só será levada a sério no dia que nós tivermos fechado o contexto da investigação contra os financiadores, contra os militares e contra os políticos, inclusive do próprio Bolsonaro. Agora, isso tem que terminar. Não é possível que vá se alimentando. Por exemplo, se já tivesse uma denúncia, já tivesse chegado a um relatório, parece que tem 5 inquéritos contra o Bolsonaro. Se tivesse o relatório e a denúncia apresentada, essa discussão na Câmara seria uma discussão muito mais factível de existir ou não. Quer dizer, vem cá, eu vou apoiar alguém que está sendo processado por ter atentado contra a democracia, é grave, é gravíssimo. Agora, eu escrevi até um artigo dizendo isso, é hora de ter o fim da investigação. Não é possível a competência da Polícia Federal, e eu quero fazer aqui uma observação que me impressiona muito como a Polícia Federal está sendo competente e rápido. Repito, o tempo do judiciário, da investigação, não é o nosso tempo. Eu sei que eu sou advogado, só faço na vida de advocacia criminal. É complicado, às vezes, você poder fazer certas perícias e chegar a algumas conclusões, análise de documento e tudo mais. Mas é hora, assim, já é tarde, mas ainda é tempo, entendeu? Vamos terminar essas investigações, vamos levar isso ao Supremo Tribunal Federal. E aí, eu acho quase impossível imaginar a hipótese de uma anistia de alguém que atentou contra o Estado Democrático de Direito. Ele já foi indiciado pelo caso da fraude dos cartões de vacina. Aí estão dizendo que o próximo é o caso das joias, e esse da tentativa de golpe, a perspectiva é que seja lá para o final do ano, mas eu acho que esse é o mais grave, né? Claro, sem sombra de dúvidas. Né? Na verdade, Adri, o indiciamento é um nada jurídico. O indiciamento é muito bom para a imprensa, porque eu sou advogado criminal, quer dizer, quando o indiciamento, o que é? O indiciamento é a opinião do delegado. O que vale, claro que a opinião do delegado vale muito, porque é em cima dela que o procurador vai trabalhar. Então, as provas são colhidas, nesse caso está sendo colhida pela Polícia Federal, que está fazendo um belíssimo trabalho. Mas o que vale é a palavra do procurador-geral, que é o Dominus Lidia, quem vai dizer, aqui há hipótese de crime, materialidade, autoria e denúncia. Denúncia é uma peça formal. Não é a questão vulgarmente que a gente fala, fulano denunciou, fulano não. A denúncia do processo penal é a peça formal que pode ser aceita dar início à ação penal. Isso é que interessa, entendeu? E assim, é claro que a questão das joias é grave, inclusive porque eu acho que ela tem um apelo popular muito grande. Eu acho que ela foi uma coisa que bateu muito na imagem do Bolsonaro. A questão da vacina é gravíssimo, porque você tem um presidente da República que frauda a opinião pública, que também faz um extremo mal-estar junto aos governos, especialmente dos Estados Unidos, no caso concreto. Tudo isso é muito grave. Mas, para mim, isso é a cara do Bolsonaro, entendeu? Assim, é esse cidadão trapalhão que não acredita nos poderes, que acha que está acima da lei. Ele vem fazendo assim a vida inteira, e para ele deu certo. Ele tentou aquele golpe quando era do Exército, foi expulso, voltou, virou deputado federal, ninguém dava bola para ele. Eu já vi entrevista dele que ele fala, eu sou um coitado, ninguém dá bola para mim. E virou presidente da República. Não foi responsabilizado criminalmente. Esse é o problema do Brasil. O Brasil muitas vezes não se leva a sério, né? Agora, eu tenho para mim que a questão do 8 de janeiro ela é definitiva. Não é possível que você tenha 340 pessoas, que é o que eu li na imprensa, presas por ter entrado no Congresso Nacional, entrado no Supremo Tribunal Federal. Gravíssimo. Entrado no Palácio do Planalto. Gravíssimo. Mas e aí? E os beneficiários? E quem tramou? E quem financiou? Isso é que interessa. Então, nesse ponto, eu acho que nós temos que ter, a sociedade tem que estar permanentemente cobrando uma ação mais ágil, porque senão cria essa insegurança. Fala em anistia de um processo que sequer existe ainda. Repito, o indiciamento é grave, porque tem toda uma pressão de imprensa, mas, tecnicamente falando, não começou o processo, não tem maior valor jurídico. Muito bem. Não, essa questão do Trump é assustadora também, né, Cacá? Eu não sei como ainda liberam ele para ser candidato depois de tudo que ele fez no Capitólio.
Não, é inacreditável. Eu acho que havendo a condenação dele, porque ele tem vários processos, né? Esse caso agora da mulher que ele pagou, me parece uma abundância de prova incrível, porque ele fez uma traição, entre aspas, ao companheiro dele de tramóia, que era o advogado, e o advogado cumpriu 3 anos e meio de cadeia. E esse advogado está falando o que pode e o que não pode nos tribunais. Então, eu acho que nesse caso, a condenação dele deve vir. Mas só que lá ele pode ser candidato e pode governar mesmo se for condenado. Aí tem uma discussão, repito, que é uma discussão extremamente interessante, que se ele for condenado por atentado ao Estado Democrático de Direito, aí ele não poderá governar, não poderá ser candidato. Pois é, quer dizer, seria uma loucura ele ser condenado por esse caso de ter comprado lá uma testemunha e não ser candidato por isso. Seria aquela coisa do Al Capone, né? O contador que levou ele à prisão. Os Estados Unidos é uma democracia absolutamente manca, né? É tão manca que nós temos um fato extremamente relevante que às vezes passa desapercebido. Aquele Alan dos Santos, ele tem uma ordem de prisão, um pedido de extradição. O governo brasileiro se empenhou, trabalhou muito bem quando Augusto Botelho era secretário e fez tudo que podia fazer dentro da ética, dentro da legislação. E os Estados Unidos dizem, não, isso aqui é liberdade de expressão e não extradita o cara. É algo inacreditável. É completamente... Aqui não é liberdade de expressão, ele comete crimes atrás de crimes contra o Poder Judiciário brasileiro, é uma falta de respeito. Os Estados Unidos é uma democracia que eu diria que às vezes surpreende positivamente, mas no mais das vezes surpreende negativamente, entendeu? Muito bem. É isso, né, Dri? Tem alguma pergunta ao Cacai aqui? Não, queria agradecer muitíssimo, Cacai. Obrigado. Obrigada, uma boa semana e já vou falar até a próxima. E terça-feira... Vamos acompanhar amanhã. Estaremos na cama. Espero que ele vá. Cacai e Deltan Dallagnol, vai ser histórico. Eu tenho que debater com Deltan Dallagnol. Histórico, um momento histórico. Abraço. Obrigada, Cacai. Abração para você. Abraço.